Aleluia. Eu quero dar prosseguimento à mensagem de ontem em Sabizeiro. Nós, em um momento da pregação, nós falamos um pouco sobre a Samaritana. São João capítulo 4. Versículo 26. Versículo 26. Vamos dar prosseguimento. Nessa noite eu quero falar sobre luz nas trevas. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Parece até coisa estranha, né? Jesus está falando com a mulher. Eles achou estranho. Maravilharam-se de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Que mal teria Jesus falar com uma mulher? Só que essa mulher é mulher de má fama. Por isso que eles maravilharam. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas que faz aqui? O que está fazendo sozinho com ela aqui? Foi de propósito que o Senhor nos mandou comprar comidas para ter esse encontro aqui marcado? Com essa mulher sozinha no poço? Nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, uma vasilha, um recipiente de colocar água. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, aqui temos a tua palavra. Temos agora uma porção dela nos nossos corações, agora acabando de ler. Somente o Senhor para vivificar ela nas nossas vidas, nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Porque somente o Senhor pode nos ajudar. Somente o Senhor vai nos dar força. Confirma a tua palavra nos nossos corações e nos dá uma porção nessa noite para sair daqui melhores do que nós entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Amanhã nós teremos Santa Ceia em Citorlândia às 19 horas e domingo às 18 horas em Sabizeiro. Vai ter a Kombi aí, irmão? Vai. Às 5h30, né? No mesmo local. Amém. Muito bem. Luz nas trevas. Agora, Jesus nos deu uma tarefa não digo difícil, porque difícil seria se nós fizéssemos sozinhos. Mas ele disse que estaria conosco. Mas ele nos deu uma tarefa importante para fazer, para cumprir, que foi de ser luz, de ser semelhante à luz neste mundo. Você sabe que a luz serve para alumiar
nas trevas, iluminar. A luz serve para dissipar a escuridão. A luz serve para empurrar a escuridão. Vocês podem observar que no romper da aurora, quando o dia vai clareando, diz o irmão Branham, e a própria ciência explica isso. Entre 4 e 5 da manhã, as trevas se ajuntam, diz o irmão Branham. A noite se torna mais noite do que como começou. Das 4 às 5 da manhã. Elas se tornam mais densas, mais pesadas, mais escuras. E o irmão Branham disse, por que elas fazem isso? Por que elas se juntam nesse exato momento? Porque ela sabe, a natureza sabe, que existe uma luz vindo por aí. E a luz vai rompendo aquela escuridão. A luz vai rompendo ela. As trevas empregam força, mas a luz é maior do que as trevas. A luz empurra. E a luz vai empurrando. E as trevas vai se afastando. E aí, tudo que era feito nas trevas, o que foi feito naquela noite, pegadas, rastros, bituca de cigarro que foi jogada no canto, coisas que foram feitas na noite, através dos bichos da noite, das criaturas da noite, aquilo que eles fizeram, diz o irmão Branham, que a luz vai aparecendo e vai revelando tudo. Quem está entendendo, irmãos? A luz vai aparecendo e revelando tudo, mostrando tudo. E Deus nos deu uma tarefa importante. Difícil num ponto de vista, mas temos a promessa de que Ele estaria conosco. Vós sois a luz do mundo. Luz. Isso quer dizer que a nossa luz, a minha luz, a sua luz, a nossa luz, não que você tenha alguma, eu não tenho luz nenhuma, você não tem luz nenhuma, nós não temos luz própria. A luz que brilha ou que deve brilhar através de mim, através de você, através da igreja, é Cristo dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Nem os 7 mensageiros que são chamados de estrelas, nem eles mesmos têm luz própria. Nenhum mensageiro, nenhum profeta. Ninguém. A luz que eles tiveram era Jesus Cristo que eles carregavam. A luz que Paulo tinha era Jesus pela qual ele vivia. Não era mais a vida de Paulo. Se nós vamos ser luz, então já não é mais a minha vida. Já não é mais a sua vida. Já não é mais a nossa vida. As trevas representam o mundo. E Jesus disse que nós não somos do mundo. Não devemos ser participantes de nenhuma coisa do mundo.
Porque o que é do mundo não é de Cristo. Nós não podemos nem amar as coisas que são do mundo. Porque o mundo fala de mamão. O mundo fala do diabo. E o mundo, nesse exato momento, pertence a ele. Não pense você que o mundo, nesse exato momento, pertence a Jesus Cristo. Quando eu falo mundo, não estou falando da terra. Estou falando do cosmos. O que acontece na terra. Quem está entendendo, irmãos? As coisas que acontecem na terra. Os prazeres da terra. Que amam o mundo, os prazeres. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É o que está em cima da terra. A terra é do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo agora, a política, a sociedade, o mundo jaz no maligno, é o cosmos, jaz no maligno. Esse exato momento agora, Satanás é o rei, é o Deus deste século. Satanás agora, ele é o Deus deste século. Jesus nem está na terra no seu trono, porque para isso ele precisa redimi-lo através do fogo. Amém. E quando vier o milênio, ele desce para a terra e senta no trono. Amém, irmãos? Mas nesse exato momento, ele está sentado no nosso trono, que é o coração. Jesus deve estar sentado nos nossos corações, porque esse é o trono dele agora. Amém, irmãos? Haverá um dia que ele vai sentar no seu próprio trono. Mas agora, ele está sentando no nosso trono, porque ele agora está reinando em um reino espiritual. Um reino espiritual. Amém, irmãos? Reinando, se assentando nos nossos corações. Portanto, se ele está reinando em nossos corações, então quer dizer que esse domínio passa a ser dele. E se passa a ser dele e ele odeia tudo o que há no mundo, então nós também odiamos o que há no mundo. Porque a Bíblia diz que não é para amar. E se não ama, odeia. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que estão no mundo, isso quer dizer que as coisas que estão no mundo não foi Jesus que ofereceu. É o diabo. E eu provo pela Bíblia. Porque lá em São João diz que o diabo ofereceu o mundo para Jesus. Verdade. Amém, irmão? Amém. Ofereceu as glórias que existem nele. Quando Satanás disse, tudo isso te darei se me prostrares e me adorar, Jesus não indagou, não, isso não é seu, não, isso é meu. Jesus não indagou, Jesus não fez pergunta, Jesus reconheceu que, na verdade, o mundo que agora as pessoas estavam vivendo e desfrutando dele, não era dele mesmo, era do diabo. Jesus mesmo disse, se esse reino fosse meu, se esse mundo agora, esse reino agora que você domina fosse meu, eu mandaria os meus servos agora mesmo, amém, irmão? Amém. Mas para provar que não é deste mundo, assim como vós também não sois deste mundo. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus disse, se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está em você. Amém? Amém? Porque tudo que há no mundo é a causa da queda do homem. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso procede do mundo e não de Deus. Mas nós devemos ser luz. Luz. Luz dos lugares mais escuros. Eita! Devemos ser luz nos lugares mais escuros. Eu falei ontem no culto que está dizendo que não há dinheiro no mundo que pague algo relacionado com o testemunho
quando alguém diz: eu quero o Deus que você tem. Amém. Eu quero a vida que você possui. Eu quero a paz que você tem. Eu quero esse Deus que você possui. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não há dinheiro que pague, não há satisfação, não há recompensa. Porque quando isso acontece, isto mostra que você está sendo um peregrino nessa terra. Isto mostra que alguma coisa aconteceu. Isto mostra que quem está falando isso viu algo totalmente diferente. E o nosso testemunho ganha força no céu. Amém, irmãos? Amém. Veja, aquela mulher era uma mulher de má fama, a samaritana. Jesus escolheu exatamente o meio-dia para lá estar, porque ele sabia que exatamente naquele momento aquela mulher apareceria. Mas antes disso, Jesus disse: é necessário que eu deva passar por Samaria. É necessário. Se há uma necessidade, se Deus necessitou, se houve uma necessidade de Deus passar por Samaria, é porque tinha que passar. Amém. Amém? Amém. Houve uma necessidade de Deus passar por aqui. Uma alma tinha que ser libertada. Amém, irmãos? Houve uma necessidade. Não pense você que essa mensagem caiu na sua mão por acaso. Não pense você que se foi merecedor, que você foi merecedor, e que você tinha créditos, e que você tinha isso, tinha aquilo outro. Você não tinha nada. Você é igual a Maria Madalena e igual a Maria Samaritana. Não tinha nada para oferecer. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós não tínhamos carro, não tinha oferta, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada, não tinha nada. Nós tínhamos apenas a alma. Amém, irmãos? A alma para receber, para crer. Amém, irmãos? E Jesus sabia que aquela mulher também não tinha nada, mas ela tinha uma alma para receber algo. Jesus sabia também que a Madalena não tinha nada, mas ela tinha uma alma para receber alguma coisa. E, no entanto, quando Jesus disse para os discípulos: vá até a cidade e compre alimento, compre comida para nós, mandou os 12. E ele ficou por ali, indo para Samaria, e foi direto para o poço que antigamente Jacó tinha construído para ele e sua família beber e para o seu gado. E lá estava. Ele sabia que hora que ele ia aparecer. Amém, irmão? Ele sabia que hora que ele ia aparecer. Não se preocupe, Deus sabe que hora que você tem que chegar. Amém, irmão? Ele sabe exatamente a hora. Aleluia. Nós é que preocupamos, mas Deus sabe. Às vezes você está lutando com um problema, com enfermidade, com a situação, com a dificuldade financeira, com a dificuldade familiar, com a dificuldade no trabalho, e você fica ansioso, você fica ocioso, preocupado, e assim você vai montando um monte de coisinhas. E você fica aquela ociosidade, e aí você começa a indagar como Jó, e eu sou dizimista, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, aí você tenta se justificar diante de Deus. Mas Deus sabe a hora certa, amém, irmão? Deus sabe a hora certa. E a hora mais improvável para Jó foi na hora que Jó orou pelos seus inimigos. Vocês estão entendendo, irmãos? Foi quando ele estava orando. Ele orava para os seus amigos, seus inimigos. Foi na hora mais imprópria. Às vezes, na hora mais imprópria, é a hora que Deus vem. É a hora que Deus vem. É a hora que Deus transforma. É a hora para ele mostrar o poder de Deus e o braço do Senhor manifestado. Mas aí,
Ele sabia que aquela mulher ia aparecer ali. Como que Jesus sabia que ela tinha gastado a última água naquela noite passada? Como que Jesus sabia que ele havia gastado a última caneca de água naquela noite passada? E que ela tinha que ir no meio-dia. De manhã não podia, porque só ia as donzelas, só ia as virgens. À tarde ela não podia, porque só ia as mulheres casadas pegar água. Só restava a água do meio-dia. Água quente, água morna. Ixi, que dor de barriga. Mas era a única hora dela poder pegar água no sol quente, bem quente do Oriente. E Jesus estava sentado no poço de Jacó. E de repente vem ela. Amém, irmãos? Amém. A necessidade de Jesus passar por ali. Irmão, não fique preocupado. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. A samaritana não estava procurando por Jesus, mas Jesus estava procurando pela samaritana. Porque a Bíblia diz que era necessário. Amém, irmão? É necessário. Mas vejam bem, quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou acabar de dizer para vocês aqui. Vocês não vão entender o que eu vou querer. Mas se vocês forem espirituais, vocês vão entender. Lá estava a luz que alumia todo mundo. A luz chegou e sentou no poço de Jacó. Lá vem uma mulher cheia de trevas. Quem está entendendo, irmão? Amém. Quando eu digo trevas, não é porque ela era do mal, não é porque ela era do diabo, não. Mas ela era uma filha de Deus que estava aprisionada em trevas. Amém. Ela estava na escuridão do pecado. Ela estava na escuridão do erro, do pecado. Lá estava a luz que alumia todo mundo. E lá estava chegando as trevas. Uma pessoa alheia ao cristianismo, alheia à sociedade, alheia aos ensinamentos dos fariseus, alheia, mulher de má fama. Todo mundo virava a cabeça por causa dela, fazia beijo por causa dela. Era uma mulher que um animal era mais bem recebido que ela. Mas a luz chegou, amém, irmão? A luz chegou. E a luz começou então a entrar em contato com aquelas trevas. Agora, já pensou? Deus sabe como faz. O profeta Mombran disse que se os discípulos estivessem lá, ia atrapalhar. Amém, irmão? Amém. Ia atrapalhar, ia deixar a mulher envergonhada, ela ia afastar, vendo 13 homens. Vocês estão entendendo, irmão? O profeta Mombran disse que eles iam atrapalhar, aquilo foi feito propositalmente. Deus faz coisas ao seu propósito, amém, irmão? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eles iam fazer perguntas, mas mestre, o senhor aqui com essa mulher sozinha, eu sou mestre, vamos. Eles iam atrapalhar. Mas ali estava a luz diante das trevas. Ali estava uma mulher que estava coberta das trevas, coberta de pecado. E ela precisava apenas que a luz fosse lá embaixo, amém, irmão? Lá embaixo na alma. Ela precisava apenas que a luz fosse lá embaixo, para acender aquela alma que estava abafada, que estava ali coberta com a negridão. Ela precisava apenas de uma luzinha, algo que fosse lá e desencandeasse, amém, irmão? E o profeta disse que Deus então começou a entrar em contato com o seu espírito. Mamãe disse, discernindo o espírito. Quem está entendendo? Então, quando a luz brilhou em lugar escuro. A luz brilhou em lugar escuro.
Olha, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você tem um testemunho firme diante de Deus e sabe no que tem crido, irmão, olha, escuta aqui, a pior coisa que tem é ser religioso. Verdade. A pior coisa que tem é ser religioso. Nós não temos que ser religiosos. Porque eu até fiz uma matéria que às vezes nós podemos oferecer para as pessoas dois tipos de Cristo. Ou você oferece o Cristo pessoal, que você tem, o Cristo pessoal, ou o Cristo doutrinário. Ou você apresenta o Cristo pessoal, aquele Cristo pessoal que vive em você, que tem aquela experiência, que é batizado, ou já vai oferecendo logo o Cristo doutrinário. Tem gente que já vai logo oferecendo o Cristo doutrinário. Se você não fizer, Jesus manda você para o inferno. Se você fizer, Jesus manda você para o inferno. Se você fizer, Jesus manda você para o inferno. Já apresenta o Cristo doutrinário para as pessoas. Quem está entendendo, irmão? E ele não consegue ser luz, não consegue salgar, ele não consegue envolver aquela pessoa na atmosfera, porque em vez de apresentar o Cristo pessoal, acaba apresentando o Cristo doutrinário. Verdade. Quem está entendendo, irmão? Não se aproxima de pessoas, não se aproxima daquele rapaz porque bebe, não se aproxima daquela moça porque fuma. Jesus não disse que você não deve aproximar. Jesus disse que você deve ser luz. Aí a Bíblia diz também para você não se envolver. Amém, irmão? A Bíblia diz para não se assentar. Não se assentar à roda dos escarnecedores. Como é que você vai ganhar? Como é que você vai refletir Cristo? Quem está entendendo, irmão? Aí nós somos invadidos, possuídos por um espírito religioso. Não dá bom dia, não dá paz do Senhor para o batista, porque ele é batista, ele não é da mensagem. Ele não dá paz do Senhor para o pentecostal, porque ele é pentecostal, não é da mensagem. Não dá paz do Senhor para o quadrangular, porque ele é da quadrangular. Aí vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O irmão Branham jamais fez isso. O irmão Branham jamais recusou um Deus te abençoe ou uma paz do Senhor. Amém, irmão? Porque ele tinha o Cristo pessoal dentro dele. E depois que ganhava aquela pessoa para Cristo, apresentava o Cristo doutrinário. Amém, irmão? Os irmãos, estão entendendo? Às vezes nós somos invadidos por um espírito religioso. Somos invadidos por um espírito religioso. Não, aqui eu não entro, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar, não posso entrar, não posso entrar. Tem gente que nem te recebe na sua casa por causa disso. Porque você é crente, né? Aí você fica na porta, né? Enquanto ligar a televisão, não entra. Você está entendendo, irmão? Religião até no oi. Eu estou na casa do vizinho ali, eu vou ali bater um papo com ele, aí estava com uma musiquinha no fundo lá. Não vou entrar não, porque ia conversar com ele alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. O profeta irmão Branham até ensinou. Quando você for fazer evangelismo, você apresenta. Ele diz o seguinte: não vai chegando logo de uma vez e tal, e mostrando o Cristo doutrinal, não. O profeta disse: se você vai evangelizar, está lá, vamos supor, vai na oficina evangelizar e tal, e aquela coisa toda, o profeta disse: você tem que chamar o assunto, deixa ele se envolver no assunto. Fala sobre pintura, como é que faz isso, aquilo outro e tal. Se está plantando batata, como é que é a lavoura, como é que fala que Deus abençoa isso, a natureza, Deus da natureza. Amém, irmão? Amém. Tem que ser sábio. Aí a pessoa já apresenta o Deus doutrinal, o Cristo doutrinal, e ele não apresenta o Cristo pessoal. Para a pessoa ver que ele é diferente. Amém, irmão? Para a pessoa entender que ele é diferente. Não consegue. E aí,
É dessa maneira. Eu não vou dar carona para o fulano porque fulano fuma. Eu não vou dar carona para o Beltrano porque Beltrano bebe. Porque senão vai ver eu andando em carona para fulano que bebe, fulano que fuma. Isso é religioso, gente. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Você tem que ser dosado. O cristão é dosado. O cristão ele é dosado. Ele sabe como entrar, sabe como sair, sabe o que tem que falar. Amém, irmão? Ele sabe. Ele sabe. Um dia lá perto de casa, lá, tem um vizinho lá, chama Marcos. Se ele ouvir isso. Chama Marcos. E ele bebe. É um bom vizinho, prestativo, mora lá em cima. A esposa dele trabalha, mexe com produtos e tal, filho dele também. É um bom vizinho, prestativo, precisa dele, ele arruma e tal. Então, um dia eu estava saindo, a esposa dele saiu de carro e ele foi a pé. Lá, porque onde eu moro, até chegar lá embaixo, é bem longe, 4 quadras. Tem que caminhar um pouquinho. E ele estava descendo, e eu estava saindo de casa. E ele estava meio tonto. E eu vi que ele estava meio tonto. Falei, ô Mara, onde você está indo? Ah, pastor, com respeito, né? Ô pastor, eu estou indo ali para baixo. Ali. Eu vou lá no rapaz negócio lá da carroça, lá, porque eu tenho que pegar os negócios para dar para os animais para comer. Então eu falei assim, entra aí, Marcos, eu vou agora com você, vamos lá. Eu falei assim, não, pastor, eu bebi um pouquinho, estou meio com hábito de bebida. Falei, entra aí. Ele entrou. Engraçado, o senhor é diferente. Os outros nem isso fazem com a gente. Por isso que eu sempre vi o senhor diferente. O senhor é diferente. Sempre respeitando. Sempre. Ele pode estar em qualquer lugar lá, bebendo. Ô, pastor, como é que o senhor está? Ô, pastor, tudo bem, pastor? E ele está com o copinho na mão. Então, quer dizer, as pessoas, né? O irmão Jack Coy, o irmão Branco conta a história de Jack Coy. O irmão Jack Coy, o Branco chega a dizer que uma vez ele estava caçando, se não me engano, mas antes disso eu quero mostrar para os irmãos uma coisa que aconteceu com o irmão Branco, para vocês verem, para não misturar as coisas. Presta atenção nisso aqui, sedento por vida, parágrafo 64. Isso quando o irmão Branco era um jovem ainda, o irmão Branco não tinha conhecimento ainda muito da mensagem, do seu ministério no dia, mas olha o que aconteceu. Agora veja, irmão Branco, eu fui a uma festa. Olha só, eu fui a uma festa. Às vezes tem crente que às vezes o pai, ele nunca vai ganhar o parente, nunca vai ganhar o tio, a tia, o irmão, porque ele exclui ele é excluído. Ou seja, ele está no céu, eu estou no inferno. Não vem na minha casa no aniversário, boda de casamento não vem, boda não sei o que não vem, convida para o aniversário não vem. Porque nós somos cristãos, nós somos religiosos, não podemos misturar com essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Veja, eu fui a uma festa. Não era uma festa, é mais ou menos uma festa. Era uma festa, é onde nós tínhamos vendido muitas lâmpadas. O profeta era vendedor de lâmpadas. E aí, só que aí a campanha bateu o recorde. Aí o diretor da empresa, junto com os funcionários, resolveu dar uma festa para os funcionários. Uma festa para todos os funcionários. Aí tinha mulher, tinha moça, tinha rapaz, um monte de coisa. Tinha os drinks, tinha um monte de coisa. Eu fui uma festa uma vez, não era uma festa, era onde nós tínhamos vendido lâmpadas, uma campanha, e eles deram um pequeno discurso, e nós fomos ali para ver em Louisville, Kentucky. E a companhia de serviço para a qual eu trabalhei, eu tinha vendido mais lâmpada do que a companhia inteira.
Eu tinha vendido mais lâmpada do que a companhia toda tinha. Mais que qualquer um dos demais. Então eles deram um tempinho ali, nós tivemos um pequeno jantar. E então, depois que tinha tudo encerrado, eles recuaram tudo para trás, as mesas, as cadeiras, e eles tiveram uma dança. Aí isso é o lugar do profeta, sabe? Tiveram uma dança. Algumas garotas vieram para dançar. Quando eles fizeram aquilo, meu chefe disse para mim, Billy, vai e fique ali na porta, nós vamos ter um pouco de diversão sadia. O chefe do irmão Brana sabia que ele era um cristão. Aí o chefe, para não assim, constrangê-lo, disse, vai lá e fica na porta, porque aqui não é ambiente para você, eu vou ficar aqui, nós vamos dançar aqui agora, nós vamos dançar. Olha só onde isso vai parar. Então, depois que tinha tudo encerrado, eles recuaram tudo para trás, eles tiveram uma dança. Algumas garotas vieram para dançar. Quando eles fizeram aquilo, meu chefe disse para mim, Billy, vai e fica ali na porta, nós vamos ter um pouco de diversão sadia. Sadia? Eu disse, que tipo de diversão sadia? Disse, você se importa de ficar na porta? Disse, eu sei que você não acredita em dança, mas essas pessoas vão dançar. O diretor dele falou. Bem, eu disse, posso esperar lá de fora? Posso esperar lá de fora? Disse, fique à vontade. Eu disse, tudo bem. E quando comecei a sair, indo para fora, uma moça de idade correu assim, correu pelo assoalho e começou a fazer esse tipo de movimentos doidos. Sabe o que é? Em volta do homem assim, aqueles movimentos de tipo dança do ventre, aquelas coisas assim, sei lá. E correu pelo assoalho e começou a fazer esse tipo de movimentos doidos. E continuando, sua pequena saia voando ao redor. Eu pensei, esta é a mãe de alguma menina. Eu fiquei ali na porta por apenas um minuto e olhei para fora. Eu pensei, oh Deus, realmente é uma moça muito bonita. Isso não é uma vergonha? Isso não é uma vergonha? Faria de qualquer um, de algum homem, um ídolo. Algum bom pregador, talvez, um consolo, ou algum bom trabalhador vir à noite em seu pequeno castelo, onde eles teriam os bebezinhos que poderiam pegar e brincar e ter livremente uma vida correta. Talvez sua mãe tenha sido uma cristã. E ela começou a correr ao redor, agarrando cada homem, e ela correu até a mim lá atrás e disse, você quer dançar? Eu disse, sim. Sim, senhora. Olha onde a mamãe foi. Foi na porta. E meu Deus, tem misericórdia. Que situação, não é isso desastroso? Eu dou dinheiro para a companhia, vendi o melhor, rendi um bom dinheirão e estou aqui agora, depois do Comes e Bebes, agora vem festa, dança. E ela começou a correr agarrando cada um e ela veio atrás de mim e disse, você quer dançar? Eu disse, sim, minha senhora, claro que quero. E ela disse, então vamos. Então eu fui. Fui ao centro da sala, olha só o que o homem fez. Fui ao centro da sala e eu disse, só um minuto. E eu a segurei, ela era muito pequena para se livrar de mim. Eu a segurei pela mão e eu disse, há uma coisa que eu sempre faço por costume. Eu disse, sempre antes de fazer qualquer coisa, eu sempre oro primeiro. Você vai orar comigo? Disse o irmão para ela. Você vai orar comigo? Inclinemos. E eu segurei a mão dela, ela não conseguia evitar isso. Nós quebramos aquela coisa ali em poucos minutos, certamente. Amém, irmão? A velha banda que estava tocando parou tudo. E eles pegaram seus instrumentos e saíram. Eu disse, senhor Hansel, diretor, você pode me demitir.
pode me demitir se quiser. Ele disse, não, Billy, você fez a melhor coisa certa. Amém, irmão? Você fez a melhor coisa certa a fazer, Billy. É isso que tinha que ser feito. Vê? Isto é isto. Aquilo não é vida. Aquelas danças não é vida. Aquele barulho não é vida. Não, são duas concepções diferentes. Aquilo não é vida. Uma tem suicídio, a outra tem rapto. Amém, irmão? O divino rapto deixa aquela vida cair em mim, mas o que faz uma pessoa fazer aquilo, há sempre uma razão para aquilo. Sabe por que as pessoas não querem fazer aquelas coisas? Porque há uma sede dentro dela para fazer, saciar aquela sede. Elas não têm algo que possa superar aquela sede. Há uma sede, há um clamor ali dentro. A alma que está dentro tem sede de Deus, mas elas saciam sua sede com outras coisas. E não sabe saciar sua sede. Mas a luz apareceu. Amém, irmão? A luz apareceu no meio das trevas. Aleluia. A luz rompeu as trevas, fez parar a banda de jazz, pegou os instrumentos e foi embora. E disse, senhor Hanson, o senhor pode me demitir por causa disso. Ele disse, não, você fez a coisa mais certa do mundo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Que coisa, né, irmão? Olha onde o irmão Branham foi. Foi lá nas trevas, dentro das trevas, mas sendo luz. Amém, irmão? Sendo luz. Sendo luz. Agora, tem uma coisa que a Bíblia diz. Se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas será. Então você deve estar muito bem sabendo onde está pisando. Amém, irmão? Porque as pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem quem você é. Olha o respeito que o diretor teve. O diretor sabia que Billy era um cristão. Disse, você pode ficar lá fora se quiser. Porque você não acredita nessas coisas. Aí, irmão Branham, com aquela sabedoria, a moça veio e disse, agora que eu entro. Os irmãos entenderam, irmão? Com aquela sabedoria. E então os dois joelhou no chão e começou. Se ele tivesse saído, sai fora. Sai fora, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, sai fora. Sai fora, eu sou crente. Eu sou crente, você não está vendo com a Bíblia, não? Como é que eu visto? Como é que eu estou vestindo? Desconfia! Não ganharia. Uma vez o profeta entrou dentro do restaurante, uma lanchonete. Tinha acabado de estacionar e foi comer um sanduíche. E quando entra, ele bate, vê uma mulher lá sentada no meio de dois policiais, seminua. Uma mulher que poderia ser a mãe dele, maltratada, vestida, pouca roupa. Mombana colocou de trás assim da porta, se escondeu e disse, Senhor, por que você não varre por que você não varre essa coisa da terra? Por que você não tira? Varre isso da terra. Eu tenho filhas, elas não precisam ver isso, Senhor. Varre isso. De repente, o irmão Branham disse que deu um tempinho, houve um silêncio, e de repente ele descortinou uma visão. E ele viu ele numa visão lá atrás, quando ainda era garoto, um jovem, e fazendo coisas erradas. E cada vez que ele fazia uma coisa errada, aquele pecado ia direto no sangue, e aquilo voltava. Ia direto no sangue, e aquilo voltava. Não ia direto a Deus, ia no sangue e voltava. Disse, vê, muitas vezes você passou de morrer, e o sangue de Jesus Cristo permitia. E eu te livrei muitas e muitas vezes, e agora uma coisa que você está vendo, você já quer condenar. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí quando a visão voltou assim, quando ele voltou assim, que a visão tinha ido embora, ele olhou para dentro, viu que a mulher estava sozinha, os policiais tinham ido no banheiro. Os policiais tinham ido para o banheiro. E ele chegou, olha onde ele entrou. Que lugar ele entrou, hein, irmãos? E o som tocando country, lá tocando country, ele entrou, ele sentou do lado da mulher e disse, posso sentar para a senhora? E ela pensou, vai me pagar um drink? Ela pensou isso. Vai me pagar a bebida? Ela pensou isso. Aí, olha o que ele falou assim, e, senhora, eu acabei de entrar aqui, quando eu entrei, eu condenei a senhora da cabeça até o pé. Eu condenei a senhora, na medida que eu vi a senhora sentada aí, com essa roupinha vulgar e tudo mais,
Eu lembrei da minha mãe, só tenho idade para ser minha mãe. E eu condenei a senhora da cabeça até o pé. E Deus me mostrou a visão, o quanto Ele foi misericordioso comigo. E eu vim falar para a senhora exatamente isso aqui agora. Diz o irmão, com 15 minutos, estava todo mundo ajoelhado ali e com o Senhor todo mundo. Amém, irmão? Aquele lugar virou um culto, diz o irmão Brando, e pessoas foram salvas. Luz nas trevas, amém, irmão? Luz nas trevas. O diabo sabe, irmão. O diabo sabe. O diabo sabe quem ele se intromete. O diabo sabe. O diabo sabe. Conta a história, irmão Branco conta a história de Jack Cole. Tinha uns homens que tinham acabado de pegar um ouro, e eles pegaram bastante ouro mesmo. E aí, irmão Branco conta a história que ali tinha um rapaz que tinha ido roubar o ouro deles. Tinha ido roubar. E ele estava ali exatamente para isso. E tinha outro ali que estava trabalhando, mas não gostava de beber. Estava trabalhando pelo ouro. Estava trabalhando por causa do ouro. E não por causa da farra. Não por causa da bebida. Mas depois que eles pegaram bastante ouro, eles foram comemorar. Fizeram uma fogueira, e começaram a beber uísque, e começaram a comer carne assada e tal, isso de noite. E Jack Cole ficou sabendo que eles tinham pegado ouro, e ele foi lá para poder matá-los. Aí Jack Cole ficou atrás de uma moita armado, esperando que eles ficassem todos embriagados, queria roubar o ouro e ainda matar eles. Só que Jack Cole ficou ali esperando, ali escutando lá, eles conversando, que teve um momento que um dos homens pegou a garrafa de uísque e disse: você bebe? Não, eu não bebo. Bebe? Não vou beber. Não vou beber. Eu não bebo. Eu não bebo. Eu sou cristão, não bebo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode me matar. Pode fazer o que quiser. A minha mãe contou uma história de como meu pai morreu. E eu tinha feito um propósito com Deus de que nunca ia colocar um gole de bebida na minha boca. Nunca. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Estou aqui. Vocês podem me matar agora? Vocês podem matar. Mas antes de matar, eu quero contar uma história para vocês. Posso? Vocês me ouvem minha história? Então ouçam. Minha história é assim: nasci na família assim. Meu pai isso, morreu no braço da minha mãe. E um dia que minha mãe estava morrendo, ela disse: filho, nunca faça como seu pai. E eu prometi. Entreguei minha vida. E estou aqui agora. Agora vocês podem matar. E Jack Cole já estava lá armado. E o homem com a garrafa de uísque aqui e o revólver aqui. Jack Cole deu um tiro. Pá! Bem na garrafa. A garrafa estourou. Aí Jack, o que foi? Ele estava todo mundo bem, pessoal. E ele começou a chorar. E ele chorou. E eu ia matar todos vocês.
Eu ia roubar de vocês tudo. Eu ia roubar o ouro de vocês e depois matar vocês tudo. Mas vendo esse testemunho desse rapaz aí, lembrei também que eu tinha feito uma promessa para minha mãe também. Amém, irmão? Lembrei também, eu tinha também sido criado em um lar cristão, e meu pai morreu da mesma forma, e eu tinha prometido à minha mãe que nunca tocaria, que nunca faria isso, e eu tinha quebrado aquela promessa. Mas vendo a coragem desse rapaz aí, me fez lembrar dessa promessa. Amém, irmãos? A conversão de Jack foi naquele dia. Os irmãos estão entendendo? Aquele rapaz ali foi luz nas trevas. Irmão, é difícil hoje o cristão, ser honesto, ser obediente, viver uma sociedade dessa, irmão. Mas é possível, amém, irmão? É possível. É difícil. Está tudo contaminado, o mundo todo está contaminado. Está tudo contaminado. Ninguém tem mais medo de falar o que vem na boca, ninguém tem mais medo de mentir, ninguém tem medo de ser infiel, de infidelidade, de encontros casuais, de encontro pela internet, e não sei o quê. Ninguém tem mais medo de nada, ninguém tem temor de nada, não tem nada, as trevas estão aí, mas existe alguém que está brilhando, amém, irmão? Tem que ter alguém que esteja iluminando. Mesmo que seja pequenas luzes, mas tem. Olha para o céu um dia de noite, quando está estrelado, quando não há nenhuma nuvem. Olha para o céu para você ver. As trevas podem até zombar, dizer, olha como é que eu estou muito escuro. Mas você também pode dizer, mas eu consigo ver umas estrelas. Amém, irmão? As trevas podem até zombar de você. Pode até fazer, olha como é que eu estou tão escuro, mas eu também consigo ver umas estrelas brilhando. Amém, irmão? Isso é, eu consigo ver uma jovem, eu consigo ver um jovem, eu consigo ver um casal, eu consigo ver um pai de família. Amém, irmão? Ainda conseguimos ver alguém em algum lugar. Em algum lugar. Veja, a velha banda parou e eles pegaram os seus instrumentos e foram embora. Senhor Russell, o senhor pode me demitir se quiser. Ele disse, não, Billy, você fez a coisa certa. E isto é que é vida. Amém, irmãos? Aí está. Então observe que você nunca satisfará aquele anseio. Você sai e fica bêbado hoje à noite, faz uma grande farra, e amanhã de amanhã você tem dor de cabeça e um temor. Você arruinará seu lar, arruinará sua vida, você lançará os cães, você está, mas há somente um meio de uma vez satisfazer o desejo e a sede que vem dessa alma, é recebendo Jesus Cristo. É beber Jesus Cristo, amém, irmão? É comer da palavra, beber da palavra. Vê? As pessoas querem beber para ficar bêbadas. Fica bêbado com o Espírito Santo? A Bíblia diz que podemos ficar bêbados com o Espírito Santo. Amém? As pessoas querem comer carne, querem comer isso, comer aquilo outro. Come a palavra. A Bíblia é direito de você comer a palavra. As pessoas querem beber, bebe Cristo. Amém, irmão? Essa mata a sede do cristão, mata a sede da alma. A luz chegou. E quando a luz chega, o momento diz o seguinte, liga, acende a lâmpada onde você acha que tem bastante barato. O que acontece? Elas se espalham, elas correm. E quando a luz chegou ali, irmão, naquele poço ali, e aquela mulher na condição de treva, na condição de pecado também, irmão, a luz foi penetrando no espírito, discernindo o que estava no coração dela. Assim é a palavra, ela discerne os pensamentos. Amém, irmão? Ela estava em encontro. Ela vê aonde está a sua deficiência. A palavra é o nosso raio-x. Ela vê onde tem a nossa deficiência. Ela sabe onde você tem um pouquinho de religião que tem que deixar. Ela sabe onde tem um pouquinho de legalismo em você, onde tem que deixar.
Ela sabe onde tem um pouquinho de inveja que você tem que deixar, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. Ela sabe, ela vem fechando, ela vem cortando. Amém, irmão? Ela vem nos mostrando. Ser luz. Ser luz. Agora imagine José na casa de Potifar. José era luz ali. José era luz. Imagine para você numa casa onde servia vinho, servia bebida forte, onde havia tudo que um rapaz poderia desfrutar. José foi colocado para ser o chefe da casa. E por sinal, quando Potifar ia para o Egito, para se juntar com os príncipes lá do faraó, ficava a mulher em casa e os servos. E a mulher dando em cima de José. E a mulher dando em cima de José, e dando em cima e jogando charminho para José, e aquele negócio. Oh, gente, tem crente que é assim. Recebe uma mensagem no WhatsApp, fulana, beltrana, e não corta logo de uma vez, não. Recebe um coraçãozinho, recebe uma florzinha, não sei o quê, e vai indo. É colega do trabalho, é colega da firma, é colega do... Ele não sabe o que tem que ser feito uma vez, não. Os irmãos, não é, irmão? Não sabe o que tem que ser feito? Não sabe o que tem que ser feito? E ela dando em cima dele, e ele se esquivando e saindo. E um dia ela falou assim, ó, como é que eu posso fazer isso? Meu chefe está longe, meu chefe está bem longe, como é que eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Ele me colocou sobre sua casa, Senhor sobre sua casa, cuidado da fazenda, cuidado do gado, cuidado do campo, e Deus tem me abençoado aqui, amém, irmão? Eu sou o motivo dessa casa ser próspera, porque aonde eu coloco a minha mão, Deus abençoa, amém, irmão? E ela queria atrapalhar tudo isso, irmão. Ela, em vez de continuar sendo abençoada por tudo que José tocava, ela queria maldição. Ela queria maldição. O patrão está lá longe. Senhor. Né, meu irmão? O patrão está longe, mas o horário é cumprido. O horário se cumpre. O patrão dele vai de vez em quando, some, mas ele compra a risca os horários. 7 horas pega o serviço, 4 horas sai do serviço, uma hora certinha do almoço, tem esse negócio e tal. Mas o seu patrão está aqui, está vendo? Eu não quero saber. Não é assim, não? Desse jeito. O patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Amém. Amém, irmão? José disse, o Potifar não está aqui não, mas Deus está vendo. Potifar não está aqui não, mas Deus está vendo. E José ali era luz. Você sabe por que Potifar mandou José para a cadeia? Potifar mandou para a cadeia por força. Foi por uma força. Para preservar o cargo que tinha, para preservar a família, para preservar os amigos, porque se aquela história vai adiante e ele não faz nada, porque ele chamou José numa conversa sozinho, e os dois tiveram a conversa, e Potifar olhou nos olhos de José e disse, esse rapaz não me enganaria, mas eu tenho que entregar, eu tenho que prender, mas dentro do coração dele, ele sabia que ele era justo, amém, irmão? Sabia que ele era justo. Lá dentro do coração de Potifar, ele torcia sempre para José. Os irmãos, não é, irmão? Era luz. Era luz ali. Sabe? E, no entanto, às vezes as pessoas não entendem. Eu trabalhei 8 anos numa empresa, trabalhando com óculos. E aí a obra estava ficando difícil conciliar as duas coisas, a igreja e trabalho. Mas eu ouvi de tudo assim, não fazendo coisas para prejudicar,
Mas eu fiz de tudo conversando para ele mandar embora. Mas ele não queria que eu mandasse embora. Não queria de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum. Não queria. E é sistemático, sistemático, sistemático. Nunca vi uma pessoa tão sistemática na minha vida. Da Assembleia de Deus. Nasceu na Assembleia. Era mestre em bacharel em teologia. Mas sistemático, sistemático. Nunca deu como funcionário nenhum. E comigo já deixava a chave, deixava o dinheiro, tudo. Ia viajar, ficava lá, as óticas ficavam por minha conta e tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que negócio tudo. Né? Às vezes viajava, eu levantava às 6 de madrugada, pegar ônibus e tal. Eu poderia abrir 8h10, 8h20, 8h40, se eu quisesse. Mas 8h estava aberto. Amém, irmãos? 8h estava aberto. Quando era outro final de semana, eu nem contava o dinheiro, já pegava tudo, já levava o banco, depositava tudo. Eu sabia o que estava fazendo. Então a gente, Deus, olha, irmãos, eu vou dizer, claro que eu não consegui ganhar. Não consegui ganhar. Porque nesses 8 anos que eu fiquei ali, ganhei outras pessoas, mas ele não ganhou. Outras pessoas vieram, mas ele não. Mas quando chega alguém lá na ótica lá, que tem alguns testemunhos errados, e chega falando, e fulano e tal, porque chega alguém de vez em quando lá, falando da mensagem, e eles conhecem a mensagem, canta, chega alguém falando, mas quando toca assim, não, aqui trabalhou um dessa igreja que não é desse não. Aqui trabalhou, vocês estão entendendo, irmão? Então, as coisas não é fácil. Tem que ser luz nas trevas. E às vezes ser luz, irmão, é humilhante. Ser luz você tem que passar por humilhação. Ser luz você tem que passar por vergonha. Ser luz você tem que passar, não vou dizer como provérbio do mundo, pão que o diabo amassou. Nós não comemos pão que o diabo amassou. O mundo fica comendo, mas nós não comemos, não. Nós comemos o pão que Deus nos deu. Amém, irmão? O mundo anda comendo pão que o diabo amassou. Eu fico bobo com pessoas, até crente falando que estou comendo pão que o diabo amassou. Que é isso, gente? Que situação difícil. Mas ser cristão não é fácil. Você tem que passar por humilhação. Às vezes você tem que ser motivo de piada, ser motivo de chacota. Mas a questão é, não deixe de brilhar. Amém, irmão? Não deixe de brilhar. Não deixe de brilhar. Porque a luz que está em nós, só quem pode apagar é só o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só quem pode. Ninguém pode. Ninguém. Não há ninguém. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Não tem emprego, não tem filho. Diz Paulo, quem vai separar nós? Quem vai separar? Marido? Mulher? Filhos? Emprego? Coisas da vida? Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Amém, irmão? Nada pode separar. Então, não adianta. As coisas têm que ser algo que, sabe, que cria uma graça, algo que chama atenção. Olha só Boaz. Boaz fica vendo aquele tanto de gente trabalhando no campo, aquele tanto de gente, tanto de mulher, mas uma chama atenção. Ruth. Uma chama atenção. Olha como é que ela pega, olha como é que ela faz, olha como é que aquilo outro. Aquilo chamou a atenção de Boaz. Viu que Lila tinha virtude. Amém, irmão? Viu que tinha virtude. Então, quando nós temos boas obras, quando nós temos boas ações, que você faz, que não é que você tem que fazer porque tem que fazer, mas quando você faz no automático, por si mesmo, uma coisa que é natural, vida de Deus, o mundo vê. Amém, irmão? As pessoas vê. Você não precisa colocar uma plaquinha nas... Eu sou crente, eu sou da mensagem. Não precisa. O mundo sabe, o mundo conhece, o mundo vê. Amém, irmão? Não precisa. As pessoas respeitam. As pessoas respeitam você.
Mas se você não dá respeito, quem vai te respeitar? Se você não dá respeito, quem vai te respeitar? As suas amiguinhas do mundo ficam lá fazendo figuinha com você. Ah, bebe aqui, vem aqui. Deixa eu sentar, não sei o quê. Não, se você dá respeito, nem chegar perto de você chega. Amém, irmão? Amém. Não. Se você mostrar luz ali, mostrar aquela atmosfera ali, a luz espalha aquilo, as baratas se escondem. Amém? Amém. As baratas começam a se esconder, começam a procurar seus buraquinhos, começam então a se esconder porque a luz chegou. Assim também é o nosso testemunho. Jesus disse: vós sois a luz deste mundo. Mas cuidado, porque tem muitas luzes que parecem ser luz e convertem em trevas. Aí você fala assim, como assim, pastor? É fácil. A Bíblia diz que Lúcifer quer dizer anjo de luz. E ele se converteu em quê? E ainda continua sendo anjo de luz. Quem está entendendo, irmãos? Mas a luz que há nele é trevas. Vocês estão entendendo, irmãos? A luz que há nele é trevas. A luz que tem nele é trevas. Ele aparece para São Martinho todo reluzente, todo brilhante, aquela coisa toda, e brilhoso. A luz que ele tinha era trevas. Quem está entendendo, irmão? A luz que ele possuía era trevas. Martim me adora. Martim me adora, eu sou Jesus. A luz que ele tinha é trevas. Aí vem Paulo e diz: vem algum irmão dizendo ser irmão, não vai logo aceitando, mas se ele for devasso, não é assim? Se vem algum irmão meio de voz sendo devasso, avarento, e bebedice e tal, nem o saudeis. Compreendeu isso, irmão? Nem o saudeis. Dizendo ser irmão, dizendo ser luz. Dizendo ser luz. Aí diz Paulo: ser devasso, mentiroso, roubador, idólatra. E é o que muitos têm sido feito. Mas Deus nos escolheu para ser luz, para brilhar. Amém, irmãos? Para brilhar. E não importa, irmão, não importa se você não tem ganhado alguém, não importa se alguém não está vindo, porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. As trevas estão aumentando. Nós estamos naquele período entre 4 e 5 da manhã. Aí o profeta diz: numa manhã dessas ele vem. Amém, irmão? As trevas estão ficando mais densas e mais densas e mais densas. Mas não importa. Mas nós temos que continuar brilhando. Às vezes você diz: mas eu não ganhei ninguém, tal. Como é que vai meu testemunho? O que as pessoas falam de mim e tudo mais? Calma, as pessoas fazem a leitura de você. Só que quando fazem de você, não vai mandar um bilhetinho para você e falar. Vai mandar um bilhetinho para você: ei, hipócrita, ei, mentirosa, ei, você vive uma coisa e faz outra. Ninguém vai mandar um bilhetinho, não. Nas suas consciências fica. Os irmãos entendendo? Ele não vai mandar um bilhetinho para você: eu vi você no trabalho com uma roupinha tal e na igreja com outra roupinha. Ele não vai falar isso para você, não. Então, nós temos que ser luz. Amém, irmãos? Nós não temos que ser luz só na igreja. Está todo mundo iluminado na igreja. Todo mundo é lâmpada. Aí nós chegamos em casa, muda tudo. Aí apaga. Tudo. Não é assim. Vamos ficar de pé? Deus nos chamou das trevas para a luz. Amém? Trevas religiosas, trevas doutrinárias, trevas de religião, trevas de dogma, trevas de credo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz que ilumina todo homem. Amém? É Cristo. E Cristo disse: eu vou iluminar o mundo, mas através de você. Amém? E vós sois a luz do mundo. Vocês têm a luz um pouco de tempo. Caminhe enquanto é dia. Mas depois que eu sair, vocês serão a luz. Amém, irmão? Eu estarei caminhando, mas atrás de vocês, através de vocês. Senhor Deus, nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, que não há nada que nós podemos fazer,
Não há nada que nós podemos fazer que o Senhor não tenha feito. O Senhor apenas quer que nós permitamos, rendemos toda a nossa vida ao Senhor. Quando nós entregarmos nossas vidas, como diz o teu profeta, render nossas vidas diante do Senhor, para que a luz reflita sobre nós, por nós, através de nós. O mundo depende da igreja, Senhor. É isso. O mundo depende da igreja. A igreja deve ser Jesus Cristo ressuscitado. O poder de Deus. O profeta disse, Senhor, Deus tem dois braços, é o meu e o seu. Deus tem um nariz, é o seu e o meu. Deus tem uma boca, a minha e a sua. Deus tem dois pés, os meus e os seus. Deus está caminhando aqui nessa terra, através da igreja, pelo batismo do Espírito Santo. Ajuda, Pai, a cada um. Ajuda-nos a ser luz, Pai. Não deixa nós ser como aquelas virgens nécias que deixaram as suas lâmpadas se apagarem, Senhor. Mas que as nossas lâmpadas sejam sempre acesas através desse azeite, Senhor, do Espírito Santo, que ilumina todo homem. Obrigado por tua palavra, obrigado por cada irmão, e que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.